Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 5, React. Freio original versus freio upgrade versus pneu semi-slick. Qual é o melhor? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que sintonizaram aqui no canal da CF Performance, onde hoje talvez traremos um dos vídeos mais aguardados pelos nerds de plantão, porque, bom, como vocês podem ver, estamos aqui no nosso quintal, nossa pista, que sempre nos acolheu para realizarmos nossos testes. Quantos e quantos testeds passaram por aqui? E hoje o Polo está aqui para provar algo que a gente já mostrou em números, a gente já demonstrou na teoria, mas chegou o dia da gente testar na prática. Hoje vai ter um teste completo sobre upgrade de freio versus upgrade de pneu. E como vocês sabem, e já viram aqui atrás, o protagonista do dia de hoje é o nosso Polo 2023 manual. E por falar... Aqui o colega da ACF pretende provar, né, um ponto de vista de que é melhor se fazer o upgrade de pneu do que o upgrade de freios, né? Então ele vai promover esse teste inicialmente medindo as distâncias de paradas com o carro original, pneu radial e freio original. Depois ele vai fazer uma pausa, trocar o disco de freio por uma versão, segundo o mesmo diz, um upgrade, né? Ele vai colocar um disco perfurado e eslotado, que é do mesmo tamanho do disco original, e vai trocar a pastilha de freio. Vai fazer uma nova bateria aí de testes de distância de parada e depois vai trocar o pneu radial por um pneu semi-slick, mantendo o freio com o novo disco e a nova pastilha. Aqui o colega terminou a avaliação do Polo com freio original e pneu radial. E o seguidor do canal Cilindro Mestre, que assistiu o vídeo número 1, né, vai aplicar aí a equação de Torricelli para encontrar a desaceleração, né, baseado na velocidade inicial e na distância de parada. E a gente encontrou aí um valor mínimo de 0,89 e um máximo de 0,97. O que quer dizer esses dois valores? Quer dizer que a gente viu no vídeo que toda a frenagem, o ABS entrou em operação. Então, isso é um fato que comprova que o limite de aderência do pneu foi atingido. E esses valores para um pneu radial são ótimos valores, são perto do máximo que se considera em cálculo, que é 1G, né? São muito perto. Se adotar um arredondamento aí, você chega em 1G. Então, assim, isso demonstra o ótimo comportamento aí do pneu radial, a ótima aderência nesse tipo de piso, né? Porque a gente tem que lembrar disso. O coeficiente de atrito, a desaceleração é relacionado do pneu com o piso, né? Se a gente tivesse um piso, ou tivesse sendo um dia de chuva, ou tivesse um piso arenoso, ou um piso sujo, a gente ia ter uma redução aí dessa desaceleração, tá ok? Mas vamos lá, medindo de 60 a 0, e aí pra gente tanto faz de 60, 80, 100, enfim, porque o que a gente está buscando é um aumento dessa distância, a primeira frenagem de 60 a 0 foi 15,22 metros. E a última, sabe quanto foi, Arthur? 15,26 metros. Ou seja, é dizer que, cara, eu não consegui reduzir absolutamente nada na minha distância de frenagem, mas ela também não aumentou. Então, ou seja, discos originais e pastilhas originais da Volkswagen para frenagens aqui de 100 a 0 sucessivas
não gerou nenhum tipo de fadiga que a gente pudesse observar e considerar aqui. Quer dizer, não chegou a dar 1 metro da distância de maior frenagem para a distância de menor frenagem. A gente não teve essa variação de 1 metro. Eu não posso considerar fadiga. Inclusive, o meu pedal de freio, ó, supimpa, não desceu, não borrachou, nem ameaçou. Estava começando a ficar um pouco mais quente. Eu estava sentindo uma diferença só no feeling do pedal, mas nem de perto dá aquela baixada que a gente acostuma quando ele está fadigando. Beleza? Vamos separar aqui. Primeira parte. O colega, né, mostrou aí que não ocorreu a fadiga. E isso é evidente, né? Porque quem conhece um pouco do sistema de freio sabe que a gente tem norma para validar o material de atrito durante o desenvolvimento de um veículo, né? E início de tudo, ele está andando com o carro vazio, né? Só carro e motorista. Para você fazer um teste aí de fadiga, que o teste de fadiga é uma parte do desenvolvimento do material de atrito. Mas para você fazer um teste de fadiga, você tem que colocar as variáveis do carro carregado, né? Carregado o peso bruto total. Além disso, ele fala que fez frenagens consecutivas de 100 a 0. Né? Não tem como fazer frenagem consecutiva de 100 a 0, né, num circuito desse, né? Porque o que se faz para desenvolver o material de atrito é colocar o material de atrito, colocar num dinamômetro, que é numa máquina que vai simular a força de frenagem que o sistema de atrito vai ter que fazer para parar o veículo, né? E realmente aí sim você faz frenagem consecutiva. Você tem controle de temperatura, que nem a norma SAE J2522, ela tem 2 baterias de teste de fadiga. Elas fazem 15 frenagens consecutivas de 100 para 5 km, mas com peso máximo do veículo, né? Eu fiz um cálculo rápido aqui. A diferença de energia que ele submeteu o sistema de freio nessa situação é 73% da máxima. Você fala, bom, é um valor razoável, né? Só que ele teve o resfriamento entre as aplicações aí, né? Porque o carro está em movimento, então o sistema de freio está ventilando, e também teve muito menos aplicações que você tem no dinamômetro, né? Então, assim, ele pode passar juventude fazendo isso aí, que ele não vai conseguir fadigar o sistema. Ele pode fazer 50, 60 aplicações nesse ritmo, que ele não vai fazer o sistema de freio entrar em fadiga. E para fechar, tem 2 coisas diferentes. Você tem a fadiga térmica da pastilha, onde o material de atrito atinge uma certa temperatura, que aquela resina que junta os componentes da pastilha, ela se liquefaz e fica entre o disco e a pastilha. Então ela faz um amortecimento ali, ela separa o disco da pastilha, e isso reduz o coeficiente de atrito do disco com a pastilha, reduzindo a força de frenagem. Então, esse é uma fadiga térmica. Mas você também pode ter um outro tipo de fenômeno, que é baixar o pedal. O que acontece? Isso acontece quando a pastilha joga esse calor para fora, joga para o pistão, e o pistão aquece o fluido de freio a ponto de fervê-lo. E quando se ferve o fluido de freio, a umidade que está diluída nele vira gás, e o gás é compressível, e quando você pressiona o pedal de freio afunda. Mas isso não quer dizer que falhou o material de atrito. São 2 fenômenos diferentes que podem acontecer simultaneamente ou não. Perfurados e eslotados. Os discos, eles têm uma maior capacidade de dissipação, tá, do calor através dos furos ali que... O colega não se atentou ao tamanho dos furos, né? E você tem que considerar que quando você fura, você reduz a área de troca de calor, justamente porque você fez um furo,
Então é só a área do cilindro interno do furo. Isso é desprezível, né? E esses furos estão aí que, em casos específicos, em sistemas validados, eles são presentes em carros que tem isso originalmente de montadora, para tirar aquele gás que a pastilha libera quando ela está superaquecida, aquele gás que fica entre a pastilha e o disco, que eventualmente fica entre a pastilha e o disco, né? Mas isso aí é só em caso de fade térmico da pastilha, do material de atrito. Então esses furos fazem o quê? O gás sai da face externa do disco, da face de contato com o material de atrito, e sai pelo canal de ventilação, pelo canal do meio das duas faces de contato com o material de atrito. Permitem que o ar permeie melhor ali os dutos de ventilação, e também os slots acabam possibilitando que ele limpe a superfície da minha pastilha, daí, nesse caso, ajudando contra a vitrificação ali da minha pastilha, porque ele sempre vai estar limpando aquela minha face e possibilitando melhor escoamento para os gases gerados pela fricção da pastilha com o disco. Aqui os slots, né, também, novamente, para sistemas originais, né, são destinados a limpar aí, a face da pastilha no caso da vitrificação. Só que, como o colega disse, parece que só quando se vitrifica é que se limpa. Não, se limpa a toda a aplicação de freio. Então, se você tinha um carro que, no seu modo de condução, você trocava pastilha de freio de 20 em 20 mil quilômetros, com disco eslotado, você vai trocar talvez na metade disso, em 10 mil quilômetros. Por quê? Porque você está sempre agredindo aí o material de atrito com a face viva ali do slot, né? E meio que fatiando, meio que tirando uma camada do material de atrito, né? Então, se você tem ideia de colocar um disco desse num carro de competição, né? Um carro de track day, num carro de pista, ok, vale a pena. Mas para um carro de cidade, um carro de uso cotidiano, você só está desperdiçando material de atrito. Nesse momento, o colega está executando aí as medições do veículo com pneu radial ainda, mas com upgrade de freios. Vamos acompanhar. Estamos com 14 metros de frenagem. Até aí já havíamos conseguido esse número com os freios originais. Uma boa tomada de curva e 14,86 metros. Terceira frenagem, hein? Vamos lá e 14,74. Vocês notaram essa fumaça saindo do centro da roda? Isso é um claro indicativo que a pastilha está sentindo a solicitação. Vamos relembrar aqui que o teste não é rigoroso como se deve, né? Então, mesmo não sendo rigoroso como se deve, mesmo tendo intervalo entre as aplicações, e mesmo não se fazendo o teste no peso máximo total, a pastilha já começou a fumegar. Então, isso é um claro indicativo que ela não tem estabilidade térmica. Muito provavelmente, se continuasse ou se promovesse um teste um pouco mais rigoroso, essa pastilha ia começar a acusar a perda de coeficiente de atrito com o aumento da distância de parada e com o aumento de temperatura. Vamos voltar para o box e dar uma olhada nesses números. Bom, amigos, então concluídas as rodadas de teste com os freios upgraded. Bom, verdade seja dita, os freios desempenharam tão bem quanto os originais. Eu não consegui fadigar os freios originais aqui no cartódromo de registro. O colega esqueceu, né, do evento aí, do aquecimento das pastilhas. Então a gente não pode dizer que o sistema de freio se comportou bem nos dois eventos. O sistema de freios original se comportou como se deve, né? Mas o sistema de upgrade não.
A pastilha mostra que não tem estabilidade térmica, não consegue lidar aí com o calor gerado, né, no teste. Além disso, a gente tem que lembrar aí, né, quem ainda não está a par da teoria, por favor, assistam os vídeos anteriores, né, onde a gente mostra que para você ter um aumento de força de frenagem, você tem que aumentar ou o raio efetivo do disco, ou o diâmetro da pinça, ou o fator de atrito da pastilha, né? Então, o colega colocou um disco, né, diferenciado, mas que é do mesmo tamanho do original. Então, ele não promoveu nenhum aumento na força de frenagem dianteira devido à mudança de disco. Já a mudança de pastilha, provavelmente tem um coeficiente de atrito parecido com o original, né? Porque daqui a pouco ele vai colocar aí os resultados das distâncias de parada e elas estão muito próximas aí, né? Então, se fosse um valor muito diferenciado aí de coeficiente de atrito de pastilha que vai impactar no brake factor, o fator de freio, a gente ia encontrar valor diferente aí na distância de parada. Percebam que as medições, as aferições de distância de parada são muito próximas das encontradas com o sistema de freio original e o pneu radial. 15,3 metros, que é bem semelhante ali ao original, que teve a maior distância de frenagem em 15,68 metros, ok? E lentamente a distância de frenagem aqui com esses freios foi subindo. Começou com 14, 14,7, 14,8, 14,9, 15, 15,0, 15,1, 15,2, 15,35 agora na uma das últimas frenagens. Se a gente admitir que o colega teve, né, uma medição precisa, esse aumento gradativo da distância de parada é mais um fator que vai de encontro aí à instabilidade térmica da pastilha do upgrade, né? A pastilha está perdendo, na verdade, coeficiente de atrito com o disco. Então a distância de parada vai subindo aos poucos até ela entrar em fadiga, né, e ficar próximo a zero aí. Dá uma olhada o que acontece com um pneu de rua a hora que você começa a exigir ele, neste caso, num ambiente mais agressivo, num ambiente de pista. Aqui eu nem forcei tanto, tá? Tinham curvas, né, eu estava girando aqui no sentido anti-horário, então as curvas eram para esquerda. Notoriamente, o meu pneu dianteiro direito, dá uma olhada como é que fica o ombro dele e como é que fica a borracha desse pneu depois dessa bateria de frenagens e voltas. O colega atribui o desgaste irregular do pneu à condução, né? As curvas e a força de frenagem, mas na verdade esse desgaste ocorre pela condução nas curvas, né? É um desgaste desigual. A força de frenagem, em casos extremos, ela vai tirar a superfície de contato, ela vai reduzir, né? Vai desgastar a área que se apoia no solo, não no ombro do pneu, mas uma faixa na largura do pneu. Então agora, será que a minha teoria realmente vai funcionar? Vamos instalar esses pneus aqui no Polo Aro 15, eles são levemente mais largos, mas também são um pouquinho menores, e vamos ver o que é que eles vão. Se um pouquinho menores que o colega fala no vídeo, quer dizer que eles têm um diâmetro, né, o raio primitivo, o raio dinâmico, desculpa, menor, você já perde a igualdade aí, né, do comparativo. Porque o seguidor do canal Cilindro Mestre sabe que quando a gente diminui o raio dinâmico, a gente aumenta a força de frenagem, né? Então a gente tem um pequeno desequilíbrio aí, eu não sei qual que é a diferença, mas o desequilíbrio existe. Aqui o colega acabou a avaliação, né?
e apresentou aí os valores, as extremidades, né? O maior e o menor valor de freio original, pneu original, freio upgrade, pneu original e freio upgrade, pneu semi-slick, né? E aqui a gente nota, né, que o upgrade na realidade é uma modificação estética que na prática não traz nenhuma alteração no torque ou na força de frenagem. Por quê? Porque ele não mudou o raio efetivo do disco, ele não mudou o tamanho do disco, ele não mudou o diâmetro do atuador e não mudou o coeficiente de atrito da pastilha. Então a força de frenagem se manteve no mesmo nível do freio original, né? E aqui por fim o freio upgrade com pneu semi-slick. Aqui é a teoria do copo cheio ou do copo vazio, né? Se você for olhar as extremidades, né, com o menor valor do semi-slick com o maior valor do original, você tem uma diferença, né? Só que vale lembrar que o teste não foi feito, né, na mesma temperatura, certo? E você tem mais várias imprecisões do teste. Além de tudo, você tem pouquíssimas aplicações aí, né? Você não tem nenhuma base estatística para confiar. Então, assim, fazendo muita força, você pode dizer que o pneu semi-slick é muito pouco superior, né? Mas, como a gente sabe usar a equação de Torricelli, a gente vê o que? Vê a desaceleração, né? E utilizando as mesmas extremidades, você vê que a desaceleração aqui, a variação é muito pequena. Então você pode usar um pneu semi-slick aí no seu carro, né? Se você vai para um autódromo, se você faz um uso severo dele, porque ele vai durar mais, ele vai ter uma resposta melhor na questão de curva, de ride handling, mas não de frenagem, né? Porque você vê aqui que os valores de desaceleração são praticamente iguais. Então, para o sistema de freio, esse teste especificamente não é conclusivo, né? A gente não pode dizer aqui que o pneu semi-slick é superior na questão de frenagem ao pneu original. E também a gente não pode dizer que o freio teve upgrade, que na realidade o freio original ou freio upgrade tem a mesma força de frenagem. Amigos, vim para a pista, botamos os pneus, colocamos os freios e de uma vez por todas, agora na prática, conseguimos comprovar aquilo que a gente sempre vem dizendo. Quer reduzir a distância de frenagem? Pneu é a solução. O colega, né, está finalizando aí o vídeo e afirma que a saída para melhorar a frenagem é pneu. Ele tem razão que essa é uma das saídas, né? Vamos continuar acompanhando. Essa redução e aí frear mais. Você quer melhorar a fadiga, aí você faz um upgrade de freios. Porém, é um upgrade assim, galera, com pastilhas de um composto que aguentam mais temperatura e discos que dissipam melhor o calor gerado pelas frenagens sucessivas. Aqui o colega afirma que o upgrade feito, né, melhorou aí a fadiga. E os números mostram exatamente o contrário, né? A pastilha fumaçando mostra que está chegando no limite. Então, assim, se você quer um upgrade de fadiga, você tem que adicionar massa no teu disco. É o único jeito para se ter um upgrade efetivo. Ele manteve o disco do mesmo tamanho. Então, assim, eu não estou vendo da onde se melhorou alguma coisa para fadiga, né? Os furos, o disco perfurado, ele não previne a fadiga, ele não aumenta o limite de fadiga, ele só tenta, né? Ele só serve quando já se ocorre a fadiga, quando a pastilha já se superaqueceu, né? Ele tem que estender um pouquinho só o limite aí. E do mesmo jeito,
dos slots, né, que só vão ser efetivos na recuperação da fadiga, limpando o material de atrito e não na prevenção, tá ok? Então assim, acho que tá bem claro aí, né, que vamos resumir de novo que não teve upgrade de freio, a modificação não afetou de forma alguma a performance do veículo e com os dados apresentados, com a situação do teste, não se vai atingir a fadiga térmica do sistema. Além disso, não é possível afirmar que relacionado ao sistema de freios, que o pneu semi-slick tem um comportamento melhor. Não com os números apresentados no teste, não com um teste desse tipo. Talvez, né, um teste com rigor científico, um teste um pouco mais rigoroso, possa acontecer alguma coisa diferente das conclusões que a gente teve até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.